Boa noite a todos. Hoje nós vamos começar um novo ano, de 1863. Então, nós vamos ver o primeiro trimestre de 1863. Nesse primeiro trimestre, Kardec utilizou os seguintes artigos nas obras básicas. Primeiro artigo, Os Servos, Histórias de um Criado, de janeiro de 1863. Kardec colocou no Céu e Inferno, segunda parte, exemplos, capítulo 8º, Expiações Terrestres, História de um Criado. Nós vimos esse capítulo lá quando estudamos o livro Céu e Inferno. O artigo François Simon Louvet, do Havre, março de 1863, Kardec colocou no Céu e Inferno, segunda parte, exemplo, capítulo 5º, Suicidas, item François Simon Louvet. Também vimos quando estudamos o livro Céu e Inferno. Um terceiro artigo, Conversa de Lentúmulo, Clara Rivière, de março de 1863, que Kardec colocou no livro Céu e Inferno também, segunda parte, exemplos, capítulo 8º, Expiações Terrestres, Clara Rivière, que era um espírito muito egoísta, extremamente egoísta, e teve todas essas dificuldades no plano espiritual. Então, nós estudamos também quando vimos o livro O Céu e o Inferno. Então, o primeiro artigo que nós vamos conversar um pouquinho hoje, ele é de janeiro de 1863. Resposta a uma pergunta sobre o espiritismo do ponto de vista religioso. É importante nós conversarmos sobre isso, porque Kardec, até essa época, ele não considerava o espiritismo como uma religião. Se formos pensar de forma assim, processual, formal, na verdade a palavra correta é formal, o espiritismo não se enquadraria como uma religião, porque nós não temos hierarquia, você não tem alguém que manda no espiritismo. Cada centro é uma unidade autônoma, não tem hierarquia nenhuma. Nós não temos nenhum dogma a seguir. Nós não temos rituais. Tudo isso são próprios de religião. Quer dizer, nós não temos casamento, batismo, não temos nenhum tipo de ritual. Então, sobre esse aspecto, realmente o espiritismo não é uma religião formal, mas ele é uma religião no sentido de procurar transformar as pessoas para serem homens de bem. Então, como o Kardec trouxe o espiritismo como uma doutrina que ele pensava ser incorporado esse conhecimento para as demais religiões, e acabou não acontecendo, então o espiritismo acabou se tornando uma religião. Então, se a gente for pegar os problemas que houveram no final do século XIX, 1895, por aí, na FEB havia a FEB, a Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, havia dois blocos de espíritas. Eles eram os chamados os espíritas científicos, e outros os espíritas religiosos. Os científicos, eles só aceitavam como obra da doutrina do Pentateuco kardeciano o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Já aqueles que seriam religiosos adotavam 5 livros. Então, havia uma dissidência muito grande na FEB. E aí foi chamado para ser presidente da Federação Espírita Brasileira, justamente a espiritualidade levou a isso, para colocar uma harmonia na doutrina, Bezerra de Menezes. Então, Bezerra ficou muito em dúvida de qual deveria ser
onde ele deveria optar, né, pelo científico, pelo religioso. Mas, nas suas memórias, a gente vê que um dia ele foi numa reunião da parte só científica e tinha muito pouca gente. Agora, na parte religiosa, né, onde estava falando do Evangelho de Jesus, havia muitas pessoas. Então, ele optou de forma muito certa, né? Tanto foi certa na minha visão, que o Espiritismo expandiu de forma muito grande aqui no Brasil. O que não ocorreu na Europa, onde ele acabou minguando, porque ficou estritamente do lado científico. Então, vamos ver, porque tem uma coisa muito importante nesse artigo, que sem a gente ficar pensando nessa questão do espiritismo ser religião ou não, o que Kardec coloca nesse artigo mostra muito como a gente deve agir em relação às pessoas de outras religiões. Então, começa da seguinte forma. A pergunta que se segue nos foi enviada por uma pessoa de Bordeaux, e sua resposta será dada na revista, tendo em vista a instrução de todos. Então, a pessoa escreveu o seguinte: li numa de suas obras, o Espiritismo não se dirige àqueles que têm uma fé religiosa qualquer, com vista a dissuadi-los, e aos quais essa fé basta a sua razão e a sua consciência. Mas a numerosa categoria de indecisos dos incrédulos. Então, Kardec escreveu o seguinte, o Espiritismo não se destina a quem já tem uma religião, e sim àqueles que duvidam, que não creem em Deus, que são indecisos, são materialistas. Aí essa pessoa continua, e por que não? O Espiritismo, que é a verdade, não deveria dirigir-se a todos os que estão em erro? Ora, os que creem numa religião qualquer, protestante, judaica, católica ou qualquer outra, não estão em erro? Se está provado que as penas são apenas temporárias e Deus sabe se é um leve erro confundir o temporário com o eterno, que o fogo do inferno é uma ficção e que, se em vez de uma criação de 6 dias, trata-se de milhões de séculos, partindo do princípio de que a verdade é uma, as crenças oriundas de uma interpretação tão falsa desses dogmas não são nem mais nem menos do que falsas, pois uma coisa é ou não é, não há meio termo. Por que, então, o Espiritismo não se dirige também a todos os que acreditam em absurdos, para os dissuadir, como que nada creem ou que duvidam? Então, essa foi a pergunta da pessoa. Ele falou assim, por que não levar o Espiritismo para as outras religiões que acreditam no inferno, por exemplo? Né? Então, Kardec vai responder. Ele começa. Pelas provas patentes que, dada a existência da alma e da vida futura, base de todas as religiões, o Espiritismo é a negação do materialismo e, por conseguinte, se dirige aos que negam ou duvidam. É bem evidente que os que não creem em Deus e na alma não são católicos, nem judeus, nem protestantes. Não seriam sequer maometanos ou budistas. Ora, pela evidência dos fatos, são levados a crer na vida futura, com todas as suas consequências morais. São livres para adotar mais tarde o culto que melhor lhes convém à razão, ou à consciência. Mas aí se detém o papel do Espiritismo. Ele é o responsável por 3/4 do caminho. Ajuda a transpor o passo mais difícil, o da incredulidade. Compete aos outros fazer o resto. Mas, poderá dizer o autor da carta, e se nenhum culto me convier? Muito bem, ficai então como estáis. Aí o Espiritismo nada pode. Ele não se encarrega de vos fazer abraçar um culto à força,
nem de discutir para vós o valor intrínseco dos dogmas de cada um. Deixa isso à vossa consciência. Se o que o Espiritismo dá não vos basta, buscai entre todas as filosofias existentes uma doutrina que satisfaça as vossas aspirações. Os incrédulos e os indecisos formam uma categoria muito numerosa. Quando o Espiritismo diz que não se dirige aos que têm uma fé qualquer, aos quais esta é bastante, quer significar que não se impõe a ninguém e não violenta consciência alguma. Então, ele vai destacar isso. E, realmente, nós não ficamos falando para as pessoas que são de outras religiões, querendo discutir com elas os dogmas que elas acreditam, né? Se elas vêm buscar em nós como que o Espiritismo fala sobre determinadas coisas, tudo bem, a gente vai falar. Mas o Espiritismo não faz o espírita, né? E o movimento espírita não faz essa coisa do proselitismo, ou seja, buscar pessoas de outras religiões para dentro do movimento espírita, e sim, ele aguarda que as pessoas o busquem no momento de que elas sentem a necessidade, ou por querer conhecer mais do que elas conhecem, ou, na maioria dos casos, o que acontece, que na hora da dor, né, na hora do sofrimento, na perda de um ente querido, que elas mesmas acabam buscando a doutrina espírita. Dirigindo-se aos incrédulos, chega a convencê-los por meios próprios, pelos raciocínios que sabem terem acesso à sua razão, porquanto os outros foram impotentes. Numa palavra, tem seu método, com o qual obtém diariamente belíssimos resultados. Mas não tem uma doutrina secreta. Não diz a uns, abri os ouvidos, e a outros, fechai-os. Então, tem isso que sempre foi muito bom dentro da doutrina espírita, né? Não tem nada assim secreto aos iniciados. Qualquer pessoa que entra no movimento, dentro de um centro espírita, no primeiro dia, ele vai receber as mesmas orientações de uma pessoa que está 10, 20 anos estudando ali. A todos fala pelos seus escritos, e cada um é livre de adotar ou rejeitar sua maneira de encarar as coisas, que é uma coisa muito importante dentro do Espiritismo. O Espiritismo nunca tira da pessoa a possibilidade de ela raciocinar se aquilo que você está sendo falado dentro da doutrina espírita é certo ou errado. Desse modo, faz crentes fervorosos do que eram incrédulos. É tudo o que ele quer. Aquele que dissesse, tenho minha fé e não quero mudá-la, creio na eternidade absoluta das penas, nas chamas do inferno e nos demônios, continua até crendo que o sol gira, porque a Bíblia o diz, e creio ser este o preço de minha salvação, responde o Espiritismo. Conservai as vossas crenças, já que elas vos convêm. Ninguém procura vos impor outra. Eu não me dirijo a vós, por nada quereis de mim. E nisto ele é fiel de respeitar a liberdade de consciência. Se alguns se julgam em erro, são livres para buscar a luz que brilha para todos. Aos que se julgam certos, têm liberdade de desviar o olhar. Mais uma vez, o Espiritismo tem um objetivo do qual não quer nem se deve afastar. Sabe o caminho que a ele deve conduzir e o seguirá, sem se deixar desviar pelas sugestões dos impacientes. Cada coisa vem a seu tempo. Querer ir muito depressa é, muitas vezes, recuar ao invés de avançar. Então, isso aqui é uma coisa muito importante para o nosso dia a dia, né? Muitas pessoas vêm nos perguntar situações da vida que o Espiritismo estuda, principalmente do mundo espiritual. Então, quando acontecer, eu tenho uma dificuldade, eu começo a falar e não paro, é ruim isso. A gente tem que responder só o que a pessoa está perguntando. Se ela perguntou isso, a gente responde isso. E deixa ela pensar, deixa ela refletir e perguntar de novo. Porque nós não, eu sou assim muito ansioso. A gente
quer passar tudo para a pessoa, e muitas vezes ela não está em condições de receber tudo aquilo, ela vai ficar confusa. Então, a gente sempre fala o que a pessoa pergunta, igual quando nós estamos ensinando qualquer coisa para uma criança. A gente vai dando as respostas de acordo com o que ela vai perguntando. Agora nós vamos ver um artigo que Kardec publicou na Revista Espíritos de março de 1863, a luta entre o passado e o futuro. Então ele começa dizendo o seguinte: como já nos havia sido anunciado, nesse momento acontece uma verdadeira cruzada contra o Espiritismo. E isso vai piorar muito na Revista Espírita, quando Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque até o momento que ele lançou o Evangelho, as religiões, elas estavam assim, como Kardec já começa a sentir-se bastante nessa cruzada contra o Espiritismo, mas a hora que ele lança o Evangelho, aí a coisa pegou feio mesmo. Mas nesse momento ele já sente que essa cruzada tinha ficado mais forte. Então ele fala: de vários pontos assinalam-se escritos, discursos e até atos de violência e de intolerância. Todos os espíritas devem regozijar-se, porque é a prova evidente que o espiritismo não é uma quimera. Fariam tanto barulho por causa de uma mosca que voa? O que, acima de tudo, excita essa grande cólera é a prodigiosa rapidez com que uma ideia nova se propaga, não obstante tudo quanto fizeram para detê-la. Assim, nossos adversários, forçados pela evidência a reconhecer que esse progresso invade as camadas mais esclarecidas da sociedade, e até mesmo homens de ciência, estão reduzidos a deplorar esse arrastamento fatal que conduz a sociedade inteira aos manicômios. Então, começaram a falar que o espiritismo está transformando as pessoas em pessoas com problemas mentais, como se dizia na época, como loucos. A zombaria esgotou seu arsenal de piadas e sarcasmo. Não é menos evidente que não desviou um só partidário da doutrina. Longe disso. Eles aumentam a olhos vistos. A razão é muito simples. Reconheceu-se prontamente tudo quanto há de profundamente religioso nessa doutrina. Então, vem até contrapor um pouco do que Kardec colocou no outro artigo que nós tentamos colocar, né? Que toca as fibras mais sensíveis do coração, que eleva a alma ao infinito, que faz reconhecer Deus àqueles que o haviam desconhecido. Arrancou tantos homens do desespero, acalmou tantas dores, cicatrizou tantas feridas morais, que as anedotas estúpidas e vulgares, a ele atiradas, inspiram mais repulsa que simpatia. Quando fizermos a pequena brochura O Espiritismo na sua expressão mais simples, perguntamos aos nossos guias espirituais que efeito ela produziria. Responderam-nos: produzirás um efeito que não esperas. Isto é, teus adversários ficarão furiosos de ver uma publicação destinada, por seu baixíssimo preço, a espalhar-se na massa e penetrar em toda parte. Já te foi anunciado um grande desdobramento de hostilidades. Tua brochura será o sinal. Não te preocupes, já conheceis o fim. Eles se irritam em face da dificuldade de refutar seus argumentos. Aí Kardec escreve assim, se é assim, essa brochura que deveria ser vendida a 25 centavos, selo-á por 5 centavos. Ele falou, já que entrar no meio da fogueira, nós vamos pôr mais fogo ainda. Vamos vender mais barato para que chegue para mais pessoas. Aliás, tudo que passa foi previsto e devia ser para o bem da causa. Quando virdes uma grande manifestação hostil, longe de vos apavorardes, regozijai-vos,
pois foi dito, o rimbombar do trovão será o sinal de aproximação dos tempos preditos. Mas nem tudo ainda está realizado. As chamas da fogueira de Barcelona, que é o ato de fé que nós já vimos aqui, né, não subiram bastante. Se repetir em algum lugar, guardai-vos de extinguir. Não intervenhais, pois, nem oponhais violência em parte alguma. Lembrade de que o Cristo disse a Pedro que embainhasse a espada. Não imiteis as seitas que se entredilaceram em nome de um Deus de paz. É muito importante isso. Muitas vezes a gente percebe que, às vezes, quando é provocado, muitas vezes o espírita, nas redes sociais, ele vai, rebate aquilo lá, agredindo o outro lado. Então, Kardec fala para nunca fazer isso. Nessas ocasiões, a gente se cala, né? Porque a verdade vai triunfar. A calúnia, direis, podemos ver com indiferença nossa doutrina indignamente deturpada por mentiras, acusada de dizer o que não diz, ensinar o contrário do que ensina, produzir o mal quando só produz o bem? A própria autoridade dos que usam tal linguagem não pode falsear a opinião e retardar o progresso do espiritismo? Aí Kardec fala: incontestavelmente, eis o seu objetivo. Alcançá-lo-ão? É outra questão. E não hesitamos em dizer que chegará a um resultado inteiramente contrário, o de desacreditar a sua própria causa. Sem dúvida, a calúnia é uma arma perigosa e pérfida, mas tem dois gumes e fere sempre a quem dela se serve. Aí ele fala bastante coisa, né? Eu fui pegar mais no final. Espíritas, não lamenteis por essas deturpações, porque elas não tiram nenhuma das qualidades do espiritismo. Ao contrário, falo-on sobressair com mais brilho pelo contraste e confundirão os caluniadores. A doutrina do Cristo não foi caluniada, qualificada de subversiva e ímpia? Ele mesmo não foi tratado como velhaco e impostor? Inquietou-se por isso? Não, pois sabia que seus inimigos passariam e sua doutrina ficaria. Assim será com o Espiritismo. Então, nós vamos continuar com outro artigo. Parece muito diferente desse, mas que traz consequências de desarmonia. Então, é um artigo que Kardec colocou em março de 1863, ao qual ele deu o nome de Falsos Irmãos e Amigos Inábeis. Então, são dois tipos de classificação que ele colocou aí: falsos irmãos e amigos inábeis. Então, vamos procurar ver. Como demonstramos em nosso artigo precedente, e é o que nós acabamos de ver, né? Nada poderia prevalecer contra o destino providencial do Espiritismo. Todavia, há circunstâncias que podem provocar entraves parciais. Desse número são as atitudes irrefletidas de certos adeptos, mais zelosos que prudentes, que não calculam bem o alcance de seus atos ou de suas palavras, produzindo por isso mesmo uma impressão desfavorável sobre as pessoas ainda não iniciadas na doutrina, mais próprias a afastá-las que as diatribes dos adversários. Então, ele está falando, muito mais complicada essa questão dos falsos irmãos e amigos inábeis que as críticas que ele vinha colocando ali, que já começavam a ficar fortes, que vinham de fora. O grande problema era intramuros, né, dentro do movimento espírita mesmo. Então, ele continua. O pior disto é fornecer armas aos adversários, que sabem explorar habilmente uma inconveniência. Nunca seria demais recomendar aos espíritas que refletissem
maduramente antes de agir. Entre as inabilidades, então aqui ele está falando dos amigos inábeis. Entre as inabilidades, é preciso colocar em primeira linha as publicações intempestivas ou excêntricas, por serem fatos de maior repercussão. Os espíritos pseudo-sábios falam de tudo, constroem sistemas, criam utopias ou ditam coisas mais excêntricas, sentindo-se felizes quando encontram intérpretes complacentes e crédulos, que aceitam as elucubrações de olhos fechados. Então, uma coisa muitíssimo importante, essa questão de publicar mensagens. Por quê? Se somos vítimas de um espírito pseudo-sábio, e isso é uma coisa que geralmente a gente não faz de forma assim mais segura numa reunião mediúnica, que é de analisar com bastante segurança as mensagens recebidas. E não faz por quê? Porque geralmente a gente fica com receio de melindrar o médium, de melindrar o dialogador, e acaba não cuidando dessa parte que é muitíssimo importante. Mas se fica ali dentro da reunião mediúnica, vai afetar quantas pessoas? 7, 8, 20 pessoas no máximo. Mas, se uma pessoa tem ideia de publicar aquilo, vamos dizer que é uma profecia de um desastre que vai acontecer, alguma coisa assim, numa área política, isso reflete em toda a sociedade. Então, isso que o Kardec fala, isso faz tanto mal, mais mal do que os inimigos de fora da doutrina. É isso que ele está falando aqui. Quando o Espiritismo estiver completamente implantado e conhecido, as publicações dessa natureza não terão mais inconvenientes que os maus tratados de ciência em nossos dias. No começo, elas incomodam muito. Então, se hoje já é complicado, né? Já pensou na época de Kardec, onde as pessoas taxavam a maioria dos espíritos como pessoas que faziam magia, que eram cultuavam o diabo, coisas desse tipo. Então, mas ainda assim, hoje a gente tem que tomar cuidado. Em resumo, é um grave erro crer-se obrigado a publicar tudo quanto ditam os espíritos, porque se há os bons e esclarecidos, também os há maus e ignorantes. Então, até aqui, ele ficou com os amigos inábeis. Agora ele vai falar dos falsos irmãos. Passemos a um assunto mais grave: os falsos irmãos. Os adversários do Espiritismo não são tão escrupulosos quanto os escolha dos meios. Para eles, toda a luta é válida, e quando não pode tomar uma fortaleza de assalto, minam-na. Em falta de boas razões, que são armas leais, vemos-los vomitar mentiras e calúnias contra o Espiritismo. Mas as mentiras e as calúnias podem ser desmentidas. Mas como encontrar fatos comprometedores entre pessoas sérias, se não os produzindo mesmo ou pelos filiados? Já chamamos a atenção para essa manobra no relatório de nossa viagem de 1862. Porque em nosso caminho recebemos 3 beijos de Judas, com os quais não nos enganamos. Aliás, tínhamos sido prevenidos antes de nossa partida das armadilhas que nos seriam estendidas. De várias localidades nos indicam criaturas, homens e mulheres de antecedentes e ligações suspeitas, cujo aparente zelo pelo espiritismo apenas inspiram uma medíocre confiança. E não surpreendemos de aí encontrar os 3 Judas de que falamos. Eles existem nas baixas e altas camadas. O que caracteriza principalmente esses pretensos adeptos é a tendência a fazer o espiritismo sair dos caminhos da prudência e da moderação, por seu ardente desejo do triunfo da verdade,
a estimular as publicações excêntricas, a extasiar-se de admiração ante as comunicações apócrifas mais ridículas e que tenham cuidado de espalhar. E eu até grifei isso aí, não estava grifado no texto, para ver a importância dessa situação. A provocar nas reuniões assuntos comprometedores sobre política e religião. Então, ele está falando aqui, não é dos amigos inábeis, sim, não é o caso que a gente vê hoje no movimento espírita. Porque naquele tempo, as pessoas se infiltravam, muitas vezes com interesse financeiro, querendo ganhar alguma coisa, como se quisessem realmente aprender do espiritismo. Então, isso que o Kardec está falando. Então, mas a gente tem que tomar cuidado, aqui ele está falando de falsos irmãos. Lógico que com a gente não acontece isso. Mas muitas vezes, nós, nas redes sociais, em grupos espíritas, nós colocamos política e outras religiões naquela pretensa, na minha visão, né, posso ter errado, condição de que cabe ao espírita também discutir religião, mas não dentro do movimento, fora sim, né? A gente tem, e quando for dentro do movimento, tem que ser uma coisa muito elevada para que não se partidarize e não coloque pessoas, e sim um país igual ao Brasil, né? Então vamos voltar. A provocar nas reuniões assuntos comprometedores sobre política e religião, sempre pelo triunfo da verdade, que não pode ficar debaixo do alqueire. Então, sempre tem uma justificativa, né? Seus elogios aos homens e às coisas são bajulações de arrepiar. São os fanfarrões do espiritismo. Outros são mais afetados e hipócritas, com olhar oblíquo e palavras melífluas, sopram a discórdia onde pregam a união. Suscitam com habilidade a discussão de questões irritantes ou ferinas, capazes de provocar dissidências. Excitam uma inveja de predominância entre os vários grupos e ficariam contentíssimos se os vissem a se apredejarem e em favor de algumas divergências de opiniões sobre certas questões de forma e de fundo, geralmente provocadas, ergue bandeira contra bandeira. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Muitas vezes eu mesmo me pego nisso. A gente fica querendo discutir situações, opiniões, mesmo coisas que são tem muita dúvida aí na doutrina espírita, porque tem muita coisa a ser aprendido ainda, mas nós devemos tomar cuidado com isso, né? Porque a gente pode provocar essas dissidências que Kardec está falando aí. Aos livros espíritas, agora, vamos lembrar que ele está falando desses falsos irmãos. Então, tem um lugar lá que a pessoa encomendou, não sei se foi 3.000 livros. Então, então Kardec achou meio estranho. Aí, que Kardec acabou comprovando? Aos livros espíritas que esses zelosos apóstolos distribuem generosamente, muitas vezes adicionam não críticas, por seria falta de habilidade, mas livros de magia e feitiçaria ou escritos políticos pouco ortodoxos, ou ignóbeis diatribes contra a religião, a fim de que, surgindo um malogro qualquer, fortuito ou não, se possa confundir tudo numa verificação posterior. Organizam reuniões onde se ocupam de preferência daquilo que o Espiritismo recomenda não se ocuparem. Aí o sagrado e o profano estão indignamente confundidos. Os mais venerados nomes são associados às mais ridículas práticas de magia negra, acompanhadas de sinais e palavras cabalísticas, talismãs e outros acessórios. Alguns acrescentam, visando o lucro, importante é isso, né? Visando o lucro, a cartomancia, né? Ler a sorte nas cartas, a quiromancia, a borra de café, leem a buena dita, indicam a cotação da bolsa e os números da loteria. Como se vê, há certamente uma grande diferença entre os falsos irmãos e os amigos inábeis, né? Os amigos inábeis não têm uma intenção de fazer o mal, de jeito nenhum. Mas muitas vezes nós, como amigos inábeis que somos,
sem querer estamos fazendo. Então, essa é a grande diferença entre os falsos irmãos e os amigos irmãos, é a intenção. Muitas vezes, esses que eles chamam de falsos irmãos, estão querendo, de alguma forma, se aproveitar dentro da doutrina espírita, né? Mas os amigos inábeis, não. Mas olha o que ele fala. Mas, sem o querer, o resultado pode ser o mesmo: desacreditar a doutrina. A nuance que os separam está apenas na intenção. E essa é a causa. Então, graças a Deus, esses falsos irmãos, a gente acho que quase não vê, ou nem vê mais no movimento espírita. O que as casas espíritas sempre têm que fazer é nunca se isolar. Porque não se isolando, vai ter sempre alguém de uma outra casa visitando, fazendo palestra, conversando, participando de cursos juntos. Então, se tiver qualquer coisa, qualquer situação saindo de uma normalidade, é detectado rapidamente. Já no caso de um isolamento, isso aí muitas vezes não acontece. Então, é muito importante ter esse cuidado. Resta examinar a consequência dessas coisas. Tais intrigas podem, incontestavelmente, levar a algumas perturbações parciais, momentâneas, razão porque é preciso abortá-las tanto quanto possível. Então, nós temos que se cuidar. Então, a pessoa que mais nós temos que se cuidar somos nós mesmos, né? Muitas vezes nós estamos sendo esse agente de perturbação e de discórdia. Então, eu terminei por aqui, eu vou passar para vocês. Se alguém quiser fazer alguma contribuição, tiver alguma pergunta. Esses assuntos são bastante importantes para a gente conversar um pouquinho. Pois não, Sérgio, pode falar. O que acontece com a borra de café? Não entendi. Nunca ouvi falar. A borra de café, pois o Donizete me corrige. As pessoas que têm um pouco de dupla vista, vamos dizer que a pessoa tenha dupla vista, ela consegue perceber o passado da pessoa. O futuro é mais difícil, mas ela consegue perceber o passado. Então, ela põe a borra ali e ela se concentra na borra, do jeito que fica a borra de café ali, mas, na verdade, ela não precisaria daquele café ali. Porque, se for verdade, ela pode estar inventando tudo aquilo ali, né? Mas se for realmente uma pessoa que tem uma dupla vista, ela pode ver alguma coisa da vida dessa pessoa anteriormente, mas ela está concentrando naquele café, como se estivesse concentrando naquela... Como chama aquele negócio da praia lá, que eles jogam aquelas conchinhas? Búzios. Búzios, isso. Mesmo funciona da mesma forma. Acho que é isso, né, Donizete? Exatamente. Alguns médiuns reais e outros médiuns falsos. Isso. Às vezes adquiriram uma habilidade para ler lá as diferenças, acabam fazendo algumas afirmações premonitórias ou sobre a vida da pessoa, né? Quando se trata realmente de um médium, a borra, os búzios, as cartas, as mãos, é apenas um meio de fixação do pensamento no transe espiritual. Ok. Obrigado, Sérgio. Edson, os temas são bastante importantes. Eu fiz algumas anotações que eu considero relevantes para a atualidade. Por favor, primeiro, com relação à religião. A questão não é pacífica ainda no movimento espírita, mas preponderantemente se admite que a doutrina espírita tem um tríplice caráter: ciência, filosofia e religião. Nós só queremos alertar, às vezes as pessoas não acompanham muito o movimento espírita e acham que não tem discussão, mas tem. Existe uma confederação, um grupo de pessoas ligadas à CEPA, é lá de Porto Alegre. Teve um início em Santos, há muito tempo, na época das mocidades espíritas, das confraternizações do nosso tempo,
começou ali e depois se firmaram nessa cepa em que eles não admitem o aspecto religioso. Então, eles propõem um espiritismo laico, que eles chamam. E eles fazem divulgação por aí, dentro do movimento espírita, batendo nessa tecla, que o espiritismo não é religião. E o outro aspecto é que nós, embora admitindo a religiosidade espírita, devemos tomar o cuidado para não transformar a doutrina espírita numa religião comum. Porque muitas pessoas, vindo de outras religiões, acabam, né, enxertando na doutrina espírita, no centro espírita, práticas religiosas, roupa, cantos e outras práticas, né, que acabam tirando a simplicidade que é a doutrina espírita. Isso mesmo. Essa questão, Donizete, que você falou agora, né, é uma questão assim bastante, é uma linha muito tênue, não é? Entre, por exemplo, a música que você acabou de falar. Por exemplo, nós temos o nosso coral no Jesus Nazaré, em algumas palestras, geralmente palestra da Marília, a gente vai, canta uma ou duas músicas no início, outra, duas músicas no final. Mas a gente sabe que tem algumas casas que não gostam desse tipo de atividade. Tem esse lado que a gente não deve levar nada para ritual, porque o ritual você foge da essência, não é? Você fica mais preso no ritual do que na essência. Eu concordo mesmo. Mas muitas vezes a gente... Eu lembro que teve uma reunião, você estava presente, do grupo da Marília e do Adriano, que pretende criar do grupo de esposos, que eu até falei de um dia a gente pensar, a gente nem sabe como fazer isso, em um atendimento fraterno coletivo, né? Eu lembro que uma pessoa que estava ali de outro, falou, não, isso aí nós estamos fugindo do... Então, é uma coisa muito tênue, tem algumas coisas que a gente poderia fazer sem virar ritual, né? Para que a gente criasse situações onde a pessoa pudesse ser melhor atendida, principalmente daqui para frente, onde todo mundo que escreve no Espiritismo, assim, falam que o que vai ser a procura dentro do centro espírita é essa parte de depressão, a parte de suicídio, todas essas coisas correlatas, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, é uma coisa assim, tem que sempre pensar bem para não... É diferente de você trazer outras práticas, mesmo boas, para dentro do centro espírita. Aí eu concordo, né? O reiki, ou outras coisas que são boas, mas aí foge um pouco do movimento espírita. Como que você vê essa situação, Donizete? Eu fui numa casa espírita fazer palestra, e lá eles tinham um costume, que é o ritual, né? Então, eles cantam a prece de Francisco de Assis, é todo mundo cantando, não é um coral. E que às vezes há um prejuízo com relação à harmonia, né? Então, a prece de São Francisco, depois o Pai Nosso, depois a Ave Maria, né? Então, aquilo acaba sendo um ritual, né? Eu já fui numa outra casa, que ela fechou agora, mas eles cantavam músicas de um compositor que desencarnou, que seria o mentor da casa espírita. Então, a gente precisa tomar esse cuidado que você falou. A gente não pode fechar o centro espírita para algumas práticas boas, mas precisa ter muito cuidado, muito bom senso, para não dar abertura a práticas que vão virar rituais e dificultar, vamos dizer assim, a pureza espiritual, a pureza da doutrina, né? Sim. Mais alguém?
Rodrigo. Viu, Edson, Donizete? Vocês tocaram no assunto agora. Quando eu morava em Tupã, eu frequentava um centro, né, lá, e tinha realmente esse costume, esse hábito, assim, de cantos, assim, era toda segunda-feira, né, eu lembro. É como se fosse aqui, tem a palestra, tem os passes depois no final, e no começo tinha uma sessão de cantos, assim, onde tinha 3, 4 pessoas lá na frente cantando, que frequentavam o centro, e o pessoal da plateia ali também cantava junto, né? É só um comentário que eu quis dizer, como você já falou, e eu lembrei disso daí na minha cabeça agora, né? E eu achava assim assim, era bacana tudo, mas foi o que você falou, né, Donizete? Se torna até um ritual, né? E foge um pouco da essência, né, da doutrina em si, né? Muitas casas fazem isso, viu, Rodrigo? Mas, como nós dissemos, a gente precisa tomar cuidado. Uma vez, só para ilustrar, o Divaldo Pereira Franco foi a Adamantina fazer uma palestra. Deu certo, né? Ele está em Prudente, aí tinha um dia, e nós conhecíamos o rapaz de Prudente, ele foi para Adamantina. E aí, a palestra foi no ginásio de esportes. E eu convidei um rapaz para cantar 2 músicas. Músicas simples, elevadas, tal. Tinha mais de 1.000 pessoas no ginásio de esportes. Ele falou assim, olha, eu não vou conseguir cantar uma música, porque tinha umas nuances da voz. Eu vou cantar outra, Jesus Cristo, pode? Aí eu falei, naquela hora lá, eu nem pensei, né? Estava arrumando, falei, tá bom, pode, né? Aí ele cantou uma música, foi tudo muito bem. Aí ele começou a cantar Jesus Cristo. Eu acho que todo mundo conhece Jesus Cristo, né? E chegou no refrão. Jesus Cristo. Aí ele chamou o público para cantar junto, bater palma. Aquilo me deu uma taquicardia. Eu olhando já estava junto com o Divaldo lá, né? Olhando aquele público, aquele barulho. Aí depois nós fomos jantar junto com o Divaldo. Eu falei, ó, Divaldo, você desculpa, porque aquela do Jesus Cristo não estava no programa. Falou, ó, se você quer saber o que manteve, que cuidou da harmonia, da psicosfera do salão, porque era um local fora do centro espírita. Isso. Ele falou, o que mantinha a harmonia ali era a música ambiente, porque nós colocamos uma música orquestrada antes, né, tocando. Então, era aquela música harmônica, né, suave, que manteve, né, a harmonia. Não era aquela música estridente, não era aquela cantoria que que colaborou, vamos dizer assim. Tanto que quando o Divaldo veio aqui em Marília, né, nós convidamos para vir a Marília, a primeira coisa que eu falei é o seguinte, não vai ter música. Não vai ter nada. Cachorro mordido de cobra. Falei, não vai ter nada. E o Divaldo depois falou assim, porque nós demos preferência para o Divaldo. Foi a prece, Divaldo está com a palavra. E ele falou o seguinte, eu vim de uma outra cidade que só as preliminares foi de 1 hora. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pensa, né? Vamos colocar lá na frente alguém cantando. Mas se a pessoa não canta bem, se ela não tem harmonia, não está colaborando para a psicosfera. É melhor colocar realmente uma música ambiente, todo mundo silêncio, concentrando. Porque a percepção espiritual é diferente, né? Se ninguém quiser falar nada, eu tenho algumas observações que eu acho importantes também, viu, Edson? Por favor, Donizete. Com relação aos adversários, ninguém é dono da doutrina. Doutrina é que nem medicina, física, química, biologia. Não adianta a gente querer ficar defendendo com unhas e dentes a doutrina espírita,
porque a verdade é a verdade, que nem a medicina. Se uma proposta espírita não for verdadeira, ela vai cair por si mesma, né? O que é que nós podemos fazer? Esclarecer, conversar, apresentar o nosso ponto de vista, mas nunca ficarmos conflitando, especialmente por, como você falou, por questões que não são essenciais. A gente vê as pessoas brigando realmente por pouca coisas que não interessam. E nós vemos, muitas vezes, com relação a revelações que você falou, não só na reunião mediúnica, muitas vezes, mas em livros e palestras. Vídeos hoje em dia no YouTube, tem vários falando de revelações. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Porque, às vezes, nós acreditamos, não temos um cuidado ainda, não temos um maior estudo, e porque tem lá alguém conhecido que está falando alguma coisa, a gente, de pronto, aceita. E aí precisa tomar cuidado para não ser ludibriado, enganado por esses falsos, né? Falsos irmãos. Durante a nossa trajetória no movimento espírita, nós percebemos que muitos que tinham essa natureza de ficar conflitando, brigando, acabaram saindo do movimento espírita. Mas outros permanecem intramuros, criando confusão. Hoje, no movimento espírita, nós temos um grupo que não aceita André Luiz, não aceita as manifestações espirituais. É Kardec. Não está no Kardec, Kardec não disse isso, contrariou Kardec, não tem conversa, não aceita. O que é também um problema, porque nós vamos desprezar Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que está aí o Chico está há quase 100 anos, né, com as suas obras. Então, são pessoas que criam problemas dentro da doutrina espírita. Não é que levantam questões, mas que criam problemas e dissensões.